Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Geraldo na área e hoje nós vamos começar a entender a primeira parte, a parte introdutória de equilíbrio químico. Belezinha? Então vamos aí. O equilíbrio químico ele ocorre nas reações reversíveis. Professor, o que é essa reação reversível? É uma reação que de maneira grossa nós podemos dizer que os reagentes formam os produtos, como vocês sabem, normalmente, só que os produtos conseguem regenerar reagentes. Então essa é uma reação reversível. E dentro dessa reação reversível, que é simbolizada por duas setas em sentidos contrários, as velocidades de reações direta e indireta são iguais. Uma vez atingido esse estado de equilíbrio, as concentrações dos reagentes ficam constantes. E ser constante não significa ser igual. Então vamos aqui analisar. Vamos pegar aqui uma equação genérica, A mais B formando C e D. Essa primeira reação dos reagentes formando os produtos, eu chamo de V1, a velocidade dela, porque é a velocidade da reação direta. Já a velocidade da reação indireta, a gente chama de V2, correto? Que é os produtos regenerando reagentes, digamos assim. Então, é V2. Professor, então V1 está ligado à velocidade da reação direta e V2 está ligado à velocidade da reação indireta ou inversa, corretamente. Então, V1, reagente formando produto, V2, produto regenerando reagente, correto? Então, V1, velocidade da reação direta, V2, velocidade da reação indireta, ou também chamada de inversa. Então, professor, o equilíbrio químico só ocorre em reações reversíveis? Correto. Se a reação não for reversível, não há o que se falar em equilíbrio químico. Agora que nós entendemos o conceito básico de equilíbrio químico, que é aquele equilíbrio que ocorre nas reações reversíveis, que V1 está relacionado à velocidade da reação direta e V2 à velocidade da reação indireta, nós podemos aprofundar um pouco nesse conteúdo. No início da reação, V1 é máximo, pois as concentrações de A e B apresentam os valores máximos. E V2 é zero, porque C e D, que naquele nosso caso lá são os produtos, ainda não foram formados. Com o passar do tempo, a V1 vai cair e V2 vai aumentar. Mas isso você já sabe porque nós estudamos cinética química, em que falou que quanto maior a concentração, se eu aumento a concentração, a velocidade da reação é aumentada, é favorecida. E no início da reação, eu tenho reagente e não tenho produto. Com o passar do tempo, eu vou gastando o reagente para formar o produto. Aí sim, esse gráfico vai se inverter. V1, que estava lá no alto, vai começar a cair, que é a velocidade da reação direta. E V2, que era zero, vai começar a subir, porque está formando o produto, está aumentando a concentração dos produtos. E isso vai acontecer até as duas velocidades se igualarem. Então, no momento, no instante em que a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação indireta, nós temos o que nós chamamos de estado de equilíbrio. Professor, então o estado de equilíbrio é quando V1 é igual a V2, ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação indireta ou inversa? Correto. Esse é o estado de equilíbrio. E a partir desse momento, as concentrações ficam constantes. Concentração de reagente, concentração de produtos. Beleza? Continuando então, uma vez que essa reação atinge esse estado de equilíbrio, essa reação continua a ocorrer a nível microscópico, correto? Ela vai acontecendo nos dois sentidos ao mesmo tempo. Por isso que você não percebe ela em nível macroscópico. Então, macroscopicamente, você acha que a reação aparentemente parou de acontecer. Porém, não. A nível microscópico, ela continua acontecendo, só que em equilíbrio, correto? Então, por isso que as concentrações ficam
constante. E nós podemos chamar esse efeito de equilíbrio dinâmico. Então, professor, o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico? Sim, porque há movimentação, há formação, só que na mesma intensidade. V1 sempre vai estar igual a V2 no equilíbrio, correto? A nível microscópico, a reação está acontecendo na mesma velocidade, beleza? Nos dois sentidos, direto e indireto. A nível macroscópico, ou seja, a olho nu, você acha que a reação acabou, beleza? Por que que você acha isso? Porque as concentrações de produto e reagente não se alteram, belezinha? Indo além, para um estado de equilíbrio acontecer, não é uma coisa tão simples. Nós temos que ter dois critérios. Primeiro, o sistema tem que estar em um recipiente fechado e deve possuir temperatura constante. Por que isso, professor? Recipiente fechado não vai ter alteração externa e a temperatura constante para manter o padrão. Então, para a gente discutir equilíbrio químico, nós temos que atender essas duas condições. E graficamente, o equilíbrio, nós temos a seguinte situação. Nesse primeiro gráfico, nós temos aqui velocidade por tempo. Ok, velocidade, essa aqui nós vamos chamar de V1, porque é a velocidade da reação direta, e essa aqui de V2, que é a velocidade da reação indireta. Inclusive, eu vou até escrever aqui a reação que nós estamos trabalhando, né? A mais B produzindo, né? C mais D. Ok. Essa velocidade da reação direta nós chamamos de V1 e a velocidade da reação indireta nós chamamos de V2. Ok. Veja só o que acontece. V1, ele é alto, ele é máximo, porque no início da reação, aqui ó, no tempo zero, aqui é o tempo zero. Inclusive, vamos até escrever aqui para você fixar bem. Isso aqui é o tempo zero. Correto? No tempo zero, nós temos concentração de reagente, mas não temos de produto ainda. Então, a velocidade dela é máxima. Com o passar do tempo, os reagentes vão ser consumidos para formar os produtos. Se o reagente é consumido, a concentração cai. Se a concentração cai, a velocidade também cai. Neste momento que ele está sendo consumido, formando o produto, eu estou aumentando a concentração dos produtos de C e D. Então a velocidade dele vai aumentar, porque aumenta a concentração, aumenta a velocidade. Vai chegar um momento em que V1 vai ser igual a V2, que é neste ponto aqui. E neste ponto, então, que V1 se iguala a V2, nós chamamos esse ponto de tempo de equilíbrio. E quando isso acontece, V1 igual a V2, está atingido o equilíbrio químico. Então, professor, o equilíbrio químico é caracterizado por V1 igual a V2. Velocidade das reações direta e indireta ou inversa se igualarem corretamente. Nesse outro gráfico, nós temos aqui um gráfico de concentração por tempo. Ok, nesses termos, o que acontece? Com o passar do tempo, concentração de A vai diminuir, concentração de B também vai diminuir, concentração de C e D vão aumentar. Por quê, professor? Como eu disse anteriormente, A e B vão ser consumidos para formar C e D. Vai chegar um momento, como você pode perceber nessa linha aqui, nós temos o tempo de equilíbrio. E o que é esse linha que ficou torta? Vou até apagar ela. E o que é esse tempo de equilíbrio? É o momento em que as concentrações ficaram constantes, atingiu-se o equilíbrio aqui. Então, professor,
A partir desse momento, as concentrações, vocês podem perceber que estão constantes, ó, todas elas estão retas. Beleza? Professor, então, em relação a gráfico, quando se trata de equilíbrio, eu posso ter velocidade por tempo ou concentração por tempo. Correto. O equilíbrio, se for no gráfico de velocidade, é quando as velocidades se igualam, que no caso é esse ponto. E o de concentração é quando elas ficam constantes. E isso é bastante interessante, pois no Enem, quando você vai calcular lá as constantes de equilíbrio, principalmente Kc e Kp, que nós vamos falar em uma próxima aula, você tem que tirar os dados a partir do momento do equilíbrio. Se você tirar antes ou depois, o resultado vai dar diferente, vai marcar uma alternativa errada. Mas esse equilíbrio químico ele pode ser classificado em homogêneo ou heterogêneo. Vamos entender isso aqui. O equilíbrio homogêneo é aquele em que todos os participantes, ou seja, reagente e produto, estão em uma única fase de agregação, ou seja, em um único estado físico. Se você perceber esses dois exemplos aqui, ó, todos os nossos produtos e reagentes estão no estado gasoso. Por isso que eu falo que isso aqui é um equilíbrio homogêneo. Igual esse aqui, ó, todos estão no estado aquoso. Por isso que é um equilíbrio homogêneo. Consequentemente, se eles estiverem em estados físicos, estados de agregação diferentes, é um equilíbrio heterogêneo. Então, ó, aqui está sólido, esse gasoso e esse gasoso. Estado físico diferente, equilíbrio químico heterogêneo. Professor, então se as substâncias, as espécies químicas envolvidas na reação no equilíbrio estão em estados físicos iguais, mesmo estado de agregação, é um equilíbrio homogêneo. Correto. Se algum dessas espécies químicas estiverem em algum outro estado diferente de agregação, é um equilíbrio heterogêneo. Agora nós chegamos no grau de equilíbrio, que é representado pela sigla, pela letrinha alfa. Esse grau de equilíbrio, ele nada mais é do que uma porcentagem em mol de determinada espécie química que reagiu para estabelecer o equilíbrio. Então, ele pode ser dado como alfa é igual à quantidade de mols que reagiu dividido pela quantidade inicial de mol. Eu vou só pegar quanto mol que reagiu e dividir pelo mol total que iniciou a reação, correto? Aí nós temos algumas coisas em relação a esse grau de equilíbrio, que é o seguinte: quanto maior for o valor de alfa no equilíbrio, menor é a sobra de reagente, ou seja, maior a quantidade de produtos formados, e vice-versa. Se o resultado de alfa for pequeno, significa que formou pouco produto, sobrou muito reagente, ou a reação não está eficaz, efetiva, correto? Então, é interessante esse alfa ser o maior possível, porque significa que eu vou gastar muito meus reagentes, vou formar muito produto, ou seja, minha reação vai estar boa, vai estar otimizada. Olha aqui o exemplo. Pegamos uma reação qualquer, uma reação aí de X formando Z e Y, correto? Uma reação de decomposição, em que no início encontra-se nós vamos encontrar 2 mols de X. Beleza. E no equilíbrio são encontrados 0,8 mols de X sem reagir. Ou seja, lá no início eu tinha 2 mols de X. Quando atingiu o equilíbrio, as concentrações ficaram constantes, eu tenho 0,80. Ou seja, foi consumido aí 1,2 mols de X. Porque 2 que eu tinha no início e sobrou 80, então reagiu, na verdade, 1,2 mols de X. Então ele pergunta, o grau de equilíbrio fica. Grau de equilíbrio é igual à quantidade de mols que reagiu sobre a quantidade de mol inicial. Eu sei que reagiu 1,2. Dividido pelo inicial, que é 2, vai dar um grau de equilíbrio 0,60. Se eu jogo isso para percentual, multiplico por 100, eu vou ter 60% como sendo o meu grau de equilíbrio. Perceberam o tanto que é fácil? Eu vou ver quanto que eu tenho inicialmente e quanto sobrou.
lá no equilíbrio. Faço uma subtração, descubro quanto que reagiu e vou dividir esse valor que reagiu pelo valor inicial. Apenas isso. Então, nós vamos partir agora para o deslocamento de equilíbrio. O que é isso, professor? O equilíbrio, uma vez que a reação atinge esse equilíbrio, esse equilíbrio pode ser deslocado, correto? E esse deslocamento vai surtir um efeito reverso. É o que nós vamos conversar agora. Então, quando atinge o equilíbrio, nós já sabemos que V1 se iguala a V2 e as concentrações ficam constantes, ficam inalteradas. Qualquer fator que altere essa condição, ou seja, qualquer fator que altere a velocidade direta ou indireta, desequilibra a reação. Professor, uma vez desequilibrada a reação, vai continuar desequilibrada para sempre? Não. Essa reação vai atingir um novo grau de equilíbrio, um novo equilíbrio. Então, essas concentrações vão modificar, mas depois, ao atingir o equilíbrio, elas vão continuar constantes, voltam a ser constantes. Nesse sentido, nós temos o seguinte. Vamos supor que nesse primeiro caso aqui, eu tenho que a minha velocidade 1 é maior que a 2. Isso aqui não está em equilíbrio, pois se estivesse em equilíbrio, essas setas estariam do mesmo tamanho, correto? E V1 seria igual a V2. Como V1 está maior que V2, eu falo que houve um deslocamento para a direita, ou seja, um deslocamento na formação de produtos. Pensa comigo, vamos pensar aqui fora da caixinha, vamos pensar em força. Quem tem maior força? É a setinha de V1 ou a setinha de V2? É a de V1, ela não é maior, ela tem maior força na teoria, então ela vai puxar a V2. Ou seja, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Já se fosse o inverso, se V2 fosse maior que V1, o equilíbrio seria deslocado para a esquerda, ou seja, no sentido de formação dos reagentes. Então, professor, quando alguma coisa desequilibra a reação, ela vai deslocar para a direita ou para a esquerda, correto? Mas o que é que pode deslocar essas reações, deslocar esse equilíbrio? São 3 fatores que nós vamos conversar agora. Mas antes de entrar nesses 3 fatores, nós temos que ter em mente o princípio de Le Chatelier. Le Chatelier, lá em 1884, ele falou o seguinte: quando uma força externa age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando anular a ação da força aplicada. Resumindo, eu tenho uma reação em equilíbrio, alguma coisa alterou esse equilíbrio, a reação vai se reorganizar para anular esse desequilíbrio e estabelecer um novo grau de equilíbrio. E quais são os 3 principais fatores que podem afetar o equilíbrio de uma reação, professor? São eles: concentração do reagente ou do produto, pressão que está ali no sistema e a temperatura. Esses são os 3 fatores, os principais, que podem alterar, que podem afetar o equilíbrio químico de uma reação. E nós vamos ver um a um desses fatores. Então vamos aí para o primeiro, que é a concentração dos participantes, ou seja, concentração dos reagentes ou dos produtos. Nós sabemos lá em cinética química que o aumento da concentração, ele aumenta a velocidade, correto? Então isso vai fazer consumir ou formar mais reagente, formar mais produto ou vice-versa. Então, se eu aumento a concentração, eu posso estar deslocando o sentido do equilíbrio. Aí, se eu aumento a concentração do produto ou do reagente, vai depender. Eu vou favorecer a velocidade da reação direta ou indireta. Belezinha? Nós vamos ver isso mais explicitamente lá na frente. Vamos aqui, ó. Então, nesse exemplo. Eu tenho aqui uma reação do CO reagindo com O2, produzindo 2CO. Ok. Se eu aumento a concentração do CO e do O2, ou seja, dos meus reagentes, V1, que é isso aqui, vai ser
favorecido. Aumentei a concentração, a velocidade aumenta. Então eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, correto? Ou seja, no sentido de formação de produto. Já se eu diminuir a concentração do CO e do O2, eu vou diminuir V1. Então, se eu diminuo V1, V2 vai ficar maior. Então, V2, ou seja, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Então, professor, aumenta a concentração dos reagentes, desloca o equilíbrio para a direita. Diminua a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Professor, e se eu aumentar a concentração do produto, do CO, o que acontece? Desloca o equilíbrio no sentido esquerdo. V2 fica maior que V1. Então, o que você tem que raciocinar na verdade? Aumentei a concentração de quem? Do produto? Então, a velocidade da reação direta vai aumentar. Se ela aumenta, ela fica maior que a inversa. Então, vai deslocar para a direita. É esse o raciocínio que você tem que ter. Belezinha? Olha o outro exemplo aqui. Percebam que quando o equilíbrio é heterogêneo, ou seja, aqui, ó, sólido, gasoso e gasoso, se eu aumentar a concentração dessa substância, dessa espécie química sólida, no caso aqui o carbono, o estado de equilíbrio não vai alterar, correto? Por quê, professor? Porque a concentração do sólido é constante, ou seja, não depende da quantidade. Então, cuidado com essa pegadinha. Se eu estou aumentando a concentração de uma espécie química sólida, o estado de equilíbrio não vai ser afetado, não vai ser alterado. Isso serve também quando eu estou falando de concentrações de pressões parciais, quando os componentes, as espécies químicas estão no estado gasoso, correto? Então, assim, se eu aumento a pressão aí parcial deles, aqui nos reagentes, desloca o equilíbrio. Se eu diminuo, também desloca o equilíbrio, correto? Então, esse conceito de concentração vale também para pressão, que é quando as espécies químicas estão no estado gasoso. Outra coisa que você tem que lembrar, se a espécie química estiver no estado sólido, não altera o estado de equilíbrio, porque a concentração do sólido é constante, ou seja, independe da quantidade. Indo além, nós podemos falar sobre pressão total do sistema. Quando eu aumento a pressão, o equilíbrio desloca para o menor volume gasoso, e quando eu diminuo a pressão, ele desloca para o maior volume gasoso. Mas como que eu sei o volume? Olha aqui, 3 mais 1, aqui eu tenho 4 volumes. E aqui eu tenho apenas 2. Então aqui eu tenho maior volume gasoso. Vou até escrever aqui, ó. Maior. E aqui eu tenho menor volume gasoso. Ok. Se eu aumento a pressão, eu aumentei, desloca para o menor volume. Então, vai deslocar no sentido do produto. Neste caso, dessa reação. Se eu diminuir o volume, vai deslocar para o maior volume. Consequentemente, para essa reação, nós temos que o quê? O aumento da pressão desloca para a direita, ou seja, para o menor volume. E se eu diminuir a pressão, vai deslocar para a esquerda, ou seja, para o maior volume. Professor, então, neste caso aí, é só a gente saber quem é o maior e quem é o menor volume. E depois que eu identificar o maior e o menor volume, eu vou ver. Se aumentei, vai para o menor. Se diminuir, vai para o maior. Só isso. É bem simples. Porém, entretanto e todavia, existem equilíbrios químicos que não são afetados pela pressão. Exemplo esse aqui, ó. Percebam que não há variação de volume. 2 volumes, 2 volumes. Então, se eu aumento ou diminuo a pressão do sistema, não vai alterar. E outro é quando não encontra-se reagente no estado gasoso, porque a pressão está estreitamente ligado ao estado físico de agregação gasoso. Então, professor, quando não há variação de volume, ou seja, os volumes dos reagentes e dos produtos
são iguais. Se eu aumento ou diminuo a pressão, não vai afetar o equilíbrio. E quando não tem espécie química gasosa, também não faz sentido. Ok. E para finalizar os efeitos aí que alteram o equilíbrio químico, nós temos a temperatura. Um aumento na temperatura aí do sistema vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, aumento, sentido endotérmico. Beleza. E uma diminuição da temperatura vai deslocar no sentido exotérmico. Nós sabemos que quando o ΔH, pegando essa equação como exemplo, é negativo, significa dizer que essa reação é exotérmica, libera energia. Nós aprendemos isso aí já. Então, isso aqui é uma equação exotérmica, ou seja, o produto é exotérmico. Então, se eu aumento a temperatura aqui, vai deslocar para a esquerda, ou seja, para os produtos, para os reagentes, já que o produto é exotérmico. Então, se eu diminuir, vai para exo. Então, para essa reação, o aumento de temperatura desloca para a esquerda, ou seja, lá para os reagentes, e a diminuição da temperatura desloca para a direita, ou seja, para o sentido dos produtos, já que ela é uma reação exo. Então, professor, posso dizer que o deslocamento em relação à temperatura, tudo vai depender do ΔH? Sim. Se essa reação, se tiver o ΔH negativo, ela é exo, se tiver positivo, ela é endo. Exemplo, se esse ΔH aqui fosse positivo, vamos supor que esse ΔH é positivo. Vamos pegar aqui a canetinha. Ele é positivo. Então, essa equação ela é endotérmica. Se eu aumento, ela vem para a direita agora. E se eu diminuo a temperatura, ela vai para a esquerda. Ou seja, percebeu que ficou o inverso? Tudo vai depender, então, do ΔH, se essa reação é endo ou exotérmica. Bem, galerinha, chegamos aqui ao final dessa parte introdutória de equilíbrio químico. Uma coisa interessante que vocês têm que ter em mente, então, é que o equilíbrio químico é dado pela velocidade da reação direta e indireta quando elas se igualam. E neste momento as concentrações ficam constantes. Ok? Aí nós temos o grau de equilíbrio, que é a quantidade de mol que reagiu dividido pela quantidade de mol inicial. O equilíbrio pode ser afetado por 3 fatores principais, correto? Que é a pressão, a concentração e a temperatura, que nós explicamos bem. E vale ressaltar algumas coisas. A temperatura, ela não vai alterar o valor da constante de equilíbrio. Nós vamos conversar lá na frente. E outra coisa interessante que o Enem já cobrou. O catalisador altera o equilíbrio? Não. O catalisador ele aumenta a velocidade da reação direta e indireta, ou seja, da reação direta e da reação inversa. Então, se ele aumentou a velocidade, elas vão continuar iguais. Então, continua o equilíbrio. Então, ele não vai alterar o equilíbrio. Ele vai aumentar a velocidade, mas não altera o equilíbrio. Ele vai só mexer, então, lá na energia de ativação, né, para formar o complexo ativado, igual nós vimos na última aula. Essa primeira parte de equilíbrio químico, ela é bem teórica, como vocês perceberam. Na próxima parte não é cálculo, é mais tranquilo. É calcular Kc e Kp, é mais tranquilo. Então, bons estudos, valeu, até mais!